Muito bem tornado, tifoso bianconero. Acabou agora na cidade de Turim. Mais uma partida pelo campeonato italiano. Hoje o Finestra Bianconera numa externa, né? Numa externa, porque essa é a surpresa que eu queria fazer para muitos de vocês. Se você não for de São Paulo, venha até o Bexiga conhecer a 14 de julho. Aqui, ó, um ambiente totalmente italiano, e não podia ser melhor para eu falar aqui desse pós-jogo. Estou ajeitando a câmera aqui, degustando um maravilhoso café e daqui a pouco um canole que eu vou dedicar ao comício, um canole a toda a torcida da Fiorentina, aquele canole propício para aquele lugar, né, dos Viola, né? Bom, essa partida foi interessante. A gente viu aí um resultado. Depois de muito tempo, a gente volta a vencer uma partida no campeonato italiano, porque a Copa da Itália foi a vitória contra a Lazio foi pela Copa da Itália, e evidentemente que pelo italiano faltava aí esse resultado. A rodada foi boa para a Juventus, porque o Cagliari fez o serviço, ganhou da poderosa Atalanta, a Atalanta de Rinus Misso, quer dizer, do Gasperini, né? E também o Bologna, que faz um bom campeonato, hoje encontrou um adversário chamado Travessão, e o Frosinone então segurou 0-0, rodada boa para a Juventus, que volta a ganhar 1-0, gol do Gatti no primeiro tempo. O McKennie havia feito um gol, estava impedido. O Dusan Vlahovic tinha feito o segundo gol, estava em impedimento. Mas teve um terceiro gol anulado ainda no primeiro tempo, que eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida porque as câmeras colocaram ali o McKennie, na hora que recebeu o passe do Chiesa, se não me engano, estava impedido. Tudo bem, pode até estar impedido. O que eu reclamo é o rigor, né? Porque contra a Inter não mostram essas linhas tão próximas, né? Nesse tipo de lance. E contra a Juventus, né? A gente que tem a fama de ser o time que rouba, enfim, e lamentável. Mas, ainda bem, nós não sofremos esse empate. Estava com um jeito de empate no segundo tempo, a Fiorentina veio para cima, e do melhor jeito alegre, o gol Cortomuso, 1-0. E é bom a gente falar o seguinte: se não fosse o Szczęsny, teríamos tomado um empate. Gostei das alterações do Allegri, colocando o Will Dias no início do segundo tempo, né? Tirou o Chiesa parece recuperado daquele infortúnio, e acho que não dá ainda para a gente cravar essa vaga na Champions, mas creio que dos jogos que faltam a gente deve vencer a Salernitana, aquele pensamento para o torcedor mais pessimista. Talvez a gente vença a Salernitana em casa, né? Aí podemos colocar mais 3 pontos. Fato é que o tropeço da Atalanta e o tropeço do Bologna foram fundamentais. Fica aí até o fim do vídeo, a gente já vai finalizar essa externa, porque eu tenho uma informação de bastidores que não vai mudar nada a hora do Brasil, mas como é bastidores, é minha obrigação passar para vocês. Como eu disse, eu estou um pouco mais bem informado, sempre estive, mas agora o Finestra esse ano terá algumas novidades, porque digamos que temos contratações dos bastidores do Finestra, e é claro que você vai saber em primeira mão tudo aqui no canal. Ainda sobre essa partida de hoje, a Juventus sofreu muito no segundo tempo, e alguns cronistas da Rádio Rai diziam até que a Fiorentina merecia uma melhor sorte, merecia um empate. Pode até ser, mas quantos e quantos jogos no campeonato a Juventus também merecia uma melhor sorte e não teve? Então tem que ser coerente na hora de analisar, e analisar para os dois lados. Vou destacar hoje 2 jogadores que me agradaram muito, e os 2 são italianos. Não é que eu quero puxar a sardinha para o meu lado, não. A gente, quando tem que elogiar, elogia. Quando tem que criticar, critica. Cambiasso e Gatti, que, aliás, o Gatti foi o autor do gol, e eu sempre dou valor a quem faz o gol. E ele e o Cambiasso que vem jogando bem, mais uma vez, os 2 melhores em campo, né? Achei o Vlahovic esforçado, pelo menos,
ele estava impedido, precisa corrigir essa posição, mas queria muito que o terceiro gol, o segundo dele no jogo, não fosse validado, porque ninguém aqui caça as bruxas. Eu quero que o Dusan seja aquele jogador que ele era quando eu jogava contra a Fiorentina. A informação bônus que eu tenho para vocês, ragazzi, é o seguinte: antes de eu degustar o meu delicioso cannoli, eu falei no último vídeo que existe um contrato preparado, falando em Vlahovic, né? Que existe um contrato preparado para o Dusan Vlahovic renovar. E que ele vai ter que aceitar o valor que a Juventus vai propor para ele, e não aquilo que ele pretendia ganhar um pouco mais do que ele já ganha. Se ele aceitar, vai renovar. Se ele não aceitar, ele não renova. Então preste atenção direitinho nas entrelinhas do que eu falei no último vídeo. O contrato está em vias de ser feito, mas com essa condição, nos valores que a Juventus vai oferecer ao Vlahovic e não aquilo que ele entende que merece ganhar, né? E a outra informação que eu tenho é sobre o treinador, né? Muita gente perguntou para mim nos bastidores se eu cravei o Thiago Motta na Juventus. É quase isso. John Malcolm vai dar carta branca para o Giuntoli na montagem do elenco e da parte da diretoria que vai trabalhar com ele, além do staff dele. Dito isso, o Calvo, aliás, o Calvo falou aí há uns 15 dias atrás, eu nem fiz vídeo sobre isso porque não quis perder tempo, dizendo que a Juventus devia se mudar para Milão. Eu não vou nem comentar. Mas o Calvo, o preferido dele é o Antônio Conte. Ele conversa muito com o Conte tá louco para voltar e é o preferido do Calvo. Mas quem vai dar a carta final, quem vai dar a palavra final é o Giuntoli. E o preferido do Giuntoli é o Motta, Thiago Motta, e eu reafirmo, os dois já conversaram, o Giuntoli já conversou com o Motta e eu acho sim que vai ser o Motta. Para mim já foi dito que o Motta aceitou, que é uma questão de tempo, a Allegri não fica, e só porque eu tenho que passar para vocês que nos bastidores o Calvo queria muito o Antônio Conte, o homem da peruca. Eu vou ficando por aqui, acho que deu para vocês ouvirem aí, tá com uma música ambiente, mas acho que deu para ouvir, e é claro, pedindo um like, espalhe para os amigos. Aqui nesse restaurante certamente tem bisteca fiorentina, né? E eu termino o vídeo saboreando um delicioso cannoli. Ó. No começo, ó. Sempre Forza Juve, fino alla fine, like no Finestra, a gente se vê. Ci vediamo ragazzi durante a semana. 3 pontos importantíssimos para a Juventus no campeonato italiano. Ciao ragazzi!